23 de fevereiro, meio cheio ou meio vazio? Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Você já fez aquela clássica experiência de observar um copo com um líquido pela metade? Ele está meio cheio ou meio vazio? Essa pergunta simples revela como enxergamos a vida. Recentemente estava jantando com o meu marido em um restaurante, quando, sem querer, acabamos no meio da comemoração do aniversário de uma senhora lindíssima. A família dela, muito simpática, nos chamou e disse: "Venham, queremos que a conheça." Quando me aproximei, achei que ela tivesse no máximo 60. Ela era elegante, serena, cheia de vida e estava celebrando seus 90 anos. Curiosa, perguntei qual era o seu segredo. Com um sorriso, ela compartilhou o que agora divido com você. Sempre olhei para o copo mais cheio. Pensamentos ruins não fazem morada na minha mente. Além disso, como sempre com equilíbrio, cuido do meu corpo e, por último, o impossível não existe no meu dicionário, pois eu sirvo um Deus que faz o impossível. Fiquei impactada, aquela mulher era o reflexo do que carregava por dentro, fé, leveza e otimismo. Foi impossível não lembrar de Abacuque, mesmo diante da escassez, ele declarou: "Todavia me alegrarei no Senhor." Sua alegria não dependia das circunstâncias, mas de quem Deus era. Talvez você esteja cercada por pessoas que só enxerguem o copo meio vazio, ou quem sabe você mesma tenha se acostumado com o pessimismo, mas quero encorajá-la. Mude a forma de pensar e Deus mudará a maneira como você vive. Provérbios capítulo 23, versículo 7 e Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensamentos moldam caminhos e a forma como enxergamos a vida determina como a vivemos. Então me diga, o copo está meio cheio ou meio vazio? A escolha é sua. Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o esperava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcados e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar." Em resposta, Simão disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes." Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador." Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: "Senhor, se quiser, pode purificar-me." E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: "Quero sim, fique limpo." E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: "Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo." Porém, o que dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. As grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiam ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Homem, os seus pecados estão perdoados." E os escribas e fariseus começaram a pensar: "Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus?" Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: "O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados." E disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa." E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me."
E ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e as outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. Os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aleluia, Deus abençoe e até amanhã.